Olá! Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que forem ver, é verdade? Dia 11, passámos de metade. É verdade. E portanto, espero que estejas a aproveitar. E hoje, o tema de hoje é sobre estabilidade. Aqui isto está um bocado instável. Estabilidade, no dia 11. Então, hoje vamos falar sobre este mito que a maioria do ser humano busca, que é a estabilidade. E quem quer estabilidade não está pronto para crescer, ok? Esta coisa da estabilidade é uma pura ilusão e, na verdade, se nós pensarmos bem, a nossa vida é uma constante instabilidade. Ou seja, há sempre alguma coisa a acontecer, concordam? Quanto mais não seja, ou o governo mudou, ou o chefe mudou, ou alguma coisa mudou, e isso criou instabilidade. E como é que tu te sentes quando essa instabilidade se instala? Então, existem três zonas na nossa vida: a zona 1, a 2 e a 3. A zona 1 é o tão conhecido e falado zona de conforto, que até a Rita já ouviu falar nisto, né? Que é onde nada acontece. Até aqui tudo bem. Depois, a zona 2 é a zona de conflito, é a zona de desafios, é a zona que nos faz crescer. E a vida está-nos sempre a trazer isso. Quer nós vamos em busca desses desafios de uma forma proativa, como vocês fizeram, e vir até aqui, Bem-vindos. ou então, se não fizermos, a vida vai-nos trazer esses desafios para nós sairmos da zona 1 para a zona 2. E depois há a zona 3, que é a zona de conquistas. Então, muitos de nós fomos programados, muitos de nós não, todos nós fomos programados, alguns já saíram e outros não. Fomos programados para quê? Para ir para a escola, estudar, de preferência sermos especialistas numa determinada área. Isso quer dizer que eu sou tão bom naquilo, tão bom, que não me permite fazer uma outra coisa. Depois, o meu maior sonho é ir para um emprego estável. No Estado, se pudesse ser no Estado, Tanto melhor. Tanto melhor. Porque é estável e trabalho pouco. Então, a ideia é, vou para aquele emprego e, de preferência, fico lá uma vida. Depois, reformo, que é o sonho de toda a gente. Vou-me reformar e pego na reforma. E gasto tudo em medicamentos. E o que eu achava que ia ser, que a estabilidade me ia trazer, não trouxe. Não trouxe diversão, com um bocadinho de sorte vivi pouco, arrisquei pouco, cresci pouco, prosperei pouco e o meu milhão chega à reforma e... cadê? Sim. Não existe, mas como nós vimos a dizer desde o início, nós não estamos aqui a falar sobre dinheiro, eu acho que já percebeste isso, não é? Ou seja, o dinheiro acaba depois por ser algo que vem da pessoa que tu te vais tornando ao longo do processo. Então é isso, é pensarmos essa estabilidade que estamos à procura, olhar para as pessoas que estão à nossa volta e perceber se elas fazem este percurso de estudar, de especializar-se, trabalhar, ir para a reforma e usar a reforma em medicamentos. E será que isto se pode chamar realmente viver? E será que no fim da linha nos vamos arrepender ou não desta forma como nós vivemos a nossa vida? A própria sociedade faz isso, que é, tu és tão especialista numa determinada área, o teu ordenado vai aumentando ligeiramente, e quando tu queres mudar radicalmente de área, vais ter que abdicar de uma parte do teu ordenado, que é aquela a capital de experiência naquela tarefa específica, porque vais iniciar uma segunda tarefa específica. Isto é assim que funciona. Por isso as pessoas vão se arrastando muitas vezes numa profissão que já perceberam que não tem nada a ver com elas, até tiram cursos superiores em outras áreas, mas quando se apercebem no final dos cursos que a mudança de área vai implicar perder 40% a 50% do rendimento que têm atualmente, desistem e dizem, epá, não dá. Então a procura da estabilidade, e aquilo que a sociedade pretende é que tu te mantenhas estável e sossegado. Mas isso não te leva onde queres. E isso é uma pura ilusão, porque na verdade, se tu pensares, mesmo que tenhas o mesmo emprego, mesmo que tenhas o teu salário, é uma pura ilusão, porque tu estás sempre, de alguma forma, estás sempre aflito na mesma. Então,
Que estabilidade é essa? Então o que é que nós queremos ser? Instáveis? Não queremos estabilidade, queremos ser instáveis? Não, também não, é uma palavra muito forte, instabilidade, mas queremos ser dinâmicos, ok? A natureza pede dinâmica. Se nós olharmos para as árvores, uma árvore não está estável o ano todo, não é? Ela, se for de folha caduca, perde as folhas, fica despida, depois tem folhas, depois tem flores, depois tem fruto, e esse fruto, se não for colhido, apodrece na árvore. Se for colhido, pode alimentar alguém e as sementes podem ser usadas para gerar outra árvore que vai gerar outro fruto. Então é pensarmos que tipo de semente é que eu quero ser, que tipo de árvore é que eu quero ser, porque na natureza não há nada estável. Então nós fazemos parte da natureza. Porque é que queremos ser contra a natura? É a pergunta. Nós queremos ser aquela semente que quase não cresce. Se tu disseres a uma semente de uma, sei lá, de uma macieira, que ela vai ser uma árvore daquele tamanho, uma coisa tão pequenina, ela vai dizer, tu és, mas é maluco. Se tu experimentares dizer isso a uma pessoa, algo do género, tu vais crescer e tu tens tudo dentro de ti para poder gerar o valor que queres, seres feliz, andares para a frente, a pessoa vai dizer, epá, mas como? Eu nem sequer vejo isso no meu emprego, estou num emprego que não interessa, estou numa função que não interessa, está estável, está bom, mas está bom para quê? Não é? Sim. E nada para dizer, então todas as áreas da minha vida têm que ser dinâmicas. Sim, se tu olhas para a tua empresa onde tu trabalhas, se essa empresa for estável, o mais provável é ela acabar por desaparecer, porque o próprio mercado está sempre a evoluir, é dinâmico e tem que se adaptar, não é? Por exemplo, a Nokia era das empresas mais conhecidas de telemóveis, não se adaptou, não foi dinâmica, quis ficar estável, desapareceu. A Kodak era supra-sumo das fotos, não se adaptou, quis ficar estável, morreu. Mas o meu casamento tem de ser estável. Experimenta que o teu casamento seja estável, porque o mais provável é que o teu marido ou a tua mulher queira sair fora desse casamento. Procurem uma dinâmica. Não, em termos de dinamismo, não quer dizer que tu estejas de estar sempre a mudar, mas tens que te sentir em evolução todos os dias. Eu costumava usar um termo aqui há uns anos valentes. Eu passei por uma grande empresa de telecomunicações nacional e saí porque me senti estável demais. Quando eu entrei foi espetacular. No ano 2000, 190 contos, uma pessoa que estava a frequentar uma licenciatura, 190 contos eram quase 1000 euros, foi espetacular. Mas ao fim de 5 anos, o ordenado mantinha-se pouco acima desse valor, 1000 e poucos euros, e eu sentia que não aprendia todos os dias. E não fui à procura proativamente, não tinha esta consciência na altura. Mas abri uma porta, disse, eu não estou bem. Deixei de ser feliz a ir para aquele local de trabalho, disse, tenho que procurar, é hora de procurar algo novo. Sim. Foi um sinal diferente. Mas e tu se calhar já conheces aquela história da vaquinha, que era uma família que tinha uma vaquinha e a vaquinha dava leitinho e com o leitinho faziam queijinho e faziam um requeijãozinho, tudo inho, né? Tudo inho. Até que um dia a vaca morreu. A vaquinha. Vaca. A vaquinha morreu. Então a vaquinha morreu e a família precisava continuar a sobreviver. Então tiveram que se reinventar, ou seja, elas saíram da zona 1, de conforto, para a zona 2, de desafio. E então o que é que elas pensaram? Elas viviam numa casa que era lá do senhorio, que permitia que vivessem ali, tinham um grande terreno, se podiam começar a plantar e dividiam a plantação com o proprietário. E começaram a ter lucros. Com esse lucro compraram o terreno. Depois, com esse dinheiro que já era só deles, começaram a alugar outros terrenos à volta. Com o dinheiro que foram ganhando, compraram outros terrenos e mais terrenos e mais terrenos. E um dia, um senhor que já os tinha conhecido quando eles tinham a vaquinha, foi à cidade e disse, gostava muito de reencontrar esta família, que me acolheram muito bem. Era uma família que tinha uma vaquinha. Se calhar está a falar desta família, mas eles agora já não têm a vaquinha. A vaquinha morreu, aconteceu isto e isto, e na verdade eles agora são donos da cidade. Então, às vezes, é preciso matar a vaquinha para podermos ter mais. É preciso atirar-me logo e fazer grandes loucuras? Não, mas o
que é que eu posso fazer com o meu tempo livre para realmente poder começar a caminhar numa direção em que eu vou viver com mais propósito e não viver essa vida teoricamente estável, mas em que na verdade eu vivo numa prisão em que eu próprio me coloquei lá dentro. Sim, nós estamos aqui a falar, tu dares o salto de fé, mas é importante fazê-lo com consciência, analisando tudo o que tens à tua volta. Então, bem-vindo porque estás num processo precisamente de tomada de consciência, que são estes 21 dias, mas também da avaliação das tuas capacidades, daquilo que tu queres melhorar. Lembras-te que nós temos feito um caminho de o que é que tu queres melhorar em ti? Para isso tens que estudar. Lembra-te que para combateres o medo é preciso prática e estudo e conhecimento para o combateres. Então, ao identificares aquilo que queres melhorar, ao identificar aquilo que gostas de fazer, ao identificar tudo isso, vai-te surgir a pergunta, mas para que é que eu estou a aprender isto tudo? Para procurares um caminho que te faça disparar. E não precisas de abandonar o teu emprego, mas podes, se calhar, conjugar as duas coisas. Podes ir montando, podes ir percebendo em que área de atuação tu vais agir e manter os contactos, porque vais perceber isso. O nosso propósito é servir pessoas. Já dissemos isso aqui algumas vezes. Se tu trabalhas com pessoas, é o primeiro caminho. São pessoas que te conhecem, tens um capital de confiança. Então é o primeiro caminho para cativares. Agora, pode ser o caminho de começares também a quebrar a estabilidade, a entrar na zona de conflito. Então, precisas desafiar-te com o teu corpo, precisas treinar. É muito importante, assim, é muito fácil para nós produzir cortisol com o stress do trabalho, com o stress de ir para aqui, para ali, do convívio com esta e com aquela pessoa que às vezes não são tão agradáveis assim, mas é muito difícil, mas é muito difícil produzir a hormona da felicidade e essa é produzida pelo exercício físico. Então, quando nós começamos a nossa manhã a colocar o nosso corpo em movimento e sairmos dessa zona de conforto e de obedecer ao corpo, e depois terminas o exercício físico e vais comer a tua nutrição, que é combustível para o teu corpo, tu vais começar a perceber, com todas as limpezas que tens vindo a fazer, cuidando do teu corpo a nível de exercício físico e a nível alimentar, tu vais perceber que muita coisa vai começar a acontecer para ti. Eu acredito que para muitos de vocês, ao longo destes dias, coisas novas já têm surgido, novas capacidades de observar os comportamentos próprios e de quem está à volta. Eu própria vivi a instabilidade durante cerca de 20 anos que trabalhei por conta do treino, porque, para quem não sabe, eu vivi na rua, eu vivi num bairro social e, portanto, se havia coisa que eu mais queria na vida era estabilidade. Eu queria ter a minha casa, queria ter o meu emprego, queria ter a certeza que eu tinha comida para comer e que eu tinha um teto. A questão é que eu sou apaixonada por evolução, eu sou apaixonada por me colocar de forma propositada na zona 2. Aliás, acho que dá para perceber, não é? Então este desejo de querer proativamente e dinamicamente ser desafiada faz com que, quando os desafios da vida aparecem, a minha cabeça já procura soluções e eu não consigo ficar com um problema na mão muito tempo. Ele chegou, eu preciso resolver. Ok? Não fosse eu informática e adorar matemática. Agora tem resolução, não é? É para resolver, não é para guardar. Então é isso. É pensares o que é que tu queres viver verdadeiramente e perceberes que essa estabilidade é meramente ilusória e é uma prisão que tu criaste para ti própria, com algemas de bronze, de prata ou de ouro, dependendo do nível de rendimento, mas que é uma prisão. Então vamos deixar 2 exercícios para o dia de hoje. Ok? O primeiro, listar tudo aquilo que tu tens de estabilidade na tua vida. Estabilidade, pode ser o teu emprego, pode ser a tua casa, pode ser a tua empresa, pode ser trabalhares no governo, o que for, ok? E provoca alguma instabilidade numa ou 2 áreas escolhida por ti, ok? Olha, vou-te contar uma história. Não é uma história, não, é rápida. É rápida. Mas temos que pôr isto no YouTube. Neste período de pandemia que passámos, e ao início viemos todos para casa, eu lancei um desafio à nossa equipa de informática lá na empresa onde eu trabalho ainda.
e que foi pensarmos fora da caixa, foi pensarmos precisamente, desafiarmos-nos, porque nós estávamos confortavelmente em casa, recebíamos os problemas das pessoas, resolvíamos e estava tudo bem. Eu disse, pá, temos que ir mais longe. E se nós começarmos a pensar o que é que podemos melhorar, o que é que pode ser melhor na empresa? Somos de informática, passou tudo a trabalhar em casa, é tudo online. Pá, vamos pensar, tendo em conta as nossas capacidades e que conhecemos do mundo digital, o que é que a empresa pode fazer? E foi interessantíssimo, um bocadinho a medo, os meus colegas começarem com ideias e a lançar ideias. E algumas entraram em prática, outras foram passadas a outras pessoas, mas isto é provocar instabilidade naquilo que era estável para nós, que era receber os ticketzinhos quando a pessoa tinha um problema, resolver e está sossegadinho na minha vida, não me chateia muito. Então, provoca instabilidade de forma a que te ajude a crescer essa instabilidade que provocas, está bem? Essa é a direção da instabilidade, não é chegar lá e dar, hoje não atendo telefones a ninguém e trabalho num call center. Epá, Não é essa a ideia, ok? E a segunda tarefa é encontrar 3 pessoas que tu conheces que tinham uma vida estável e que saíram dessa vida estável e cresceram exponencialmente, ok? Por exemplo, nós na Herbalife conhecemos algumas pessoas que conheceram a oportunidade, em 3 meses ou menos, algumas pessoas 3 dias despediram-se e hoje ganham mais do que ganhariam anualmente, por exemplo, ok? Então é encontrares 3 dessas pessoas e perceberes quais foram os comportamentos e o que é que elas têm ao dia de hoje. Está bem? Vais descobrir que algumas delas foram forçadas a sair da estabilidade, porque aquilo que consideravam estável, de um momento para o outro deixou de ser, e o restaurante fechou, a empresa fechou, isto fechou. Sim, mas há pessoas que saem livremente. E há pessoas que saem livremente. Então procura ver as características comuns nesse processo. Então, Já beijinhos. vai longo, vai ter que ir para o YouTube. E muito, muito dinamismo. Vamos lá, pessoal, seguimos juntos. Tchau, tchau.